Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um capítulo onde novas lições vamos aprender. No vídeo anterior, a gente comentou aquele momento especial, quando João Batista viu de entre a multidão aparecer aquele tão anunciado por ele, aquele que ele havia dito para os enviados especiais dos judeus. Ele tinha deixado aqueles homens com a mente em suspense. Eles que fizeram várias perguntas para o profeta a respeito do Messias. E a última resposta que João deu para eles foi aquela de que ele era o precursor de Jesus. Ele era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. A gente aprendeu que eles não ficaram satisfeitos com tudo isto e questionaram de maneira atrevida, dizendo para João Batista: já que não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, então por que batizas? Foi quando ele disse algo que os deixou com a mente em suspense. No meio de vós. Aliás, eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. E logo vem o registro de que, sobre o local do acontecimento, que foi em Betânia, às margens do rio Jordão, e se compreende que ali encerra as especulações deles e chega o momento especial. Não naquele dia, mas no outro dia. Diz o texto que no dia seguinte. Veja que hora magnífica. Veja que momento glorioso para João Batista. Aliás, não só para ele, para todos nós, mas principalmente para ele, que tinha anunciado a vinda de Jesus. Ele havia dito que, olha, aquele que está no meio de vós, ele passou adiante de mim. Ele veio depois, mas passou adiante de mim, porque ele sempre existiu. Note que poder de argumentação. Note o espírito
espírito de revelação que estava sobre o profeta. Ele fala de algo relacionado com a encarnação. Ele, quando diz que ele veio, que Jesus veio depois, ele está relacionando o fato de que João Batista, ele nascera 6 meses antes. Ele veio primeiro, isto é, no aspecto humano. Mas aí, nesse momento em que aconteceria o batismo de Jesus, a revelação de Jesus ali, no meio da multidão, aí ele toca no aspecto espiritual. Ele estava dizendo assim: como homem, ele veio depois de mim. Como homem, ele está sendo revelado agora, mas na sua divindade, como Deus, ele sempre existiu. Então, logo no princípio, logo nos dias que antecedeu o ministério do Senhor Jesus Cristo, já veio esta revelação de que Jesus não era um homem comum. Jesus era o próprio Deus na forma humana. Porque por isso que João declarou que ele sempre existiu. Ele existiu antes de mim. Numa outra tradução, diz que Jesus tinha sobre ele, sobre João Batista, a primazia, pois no verso anterior é aquela declaração, aquela informação magnífica nos escritos do apóstolo João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, neste momento magno, vem o termo aqui no texto que João viu Jesus. Mas como que ele viu Jesus? Ele viu Jesus, o homem Jesus, assim como ele estava vendo aquela multidão, assim como ele tinha batizado muitas pessoas, estava chegando o momento que ele iria efetuar o batismo da pessoa mais nobre que se possa imaginar. Ele ia batizar o próprio Deus na forma humana. Então, ele declara, o texto mostra, então, João viu Jesus, que vinha, isto é, vinha em direção a ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou a suspense. Ele que
que tinha anunciado de maneira parabólica, enigmática, que ali no meio deles tinha alguém que eles não conheciam. Agora, eles estão conhecendo. O próprio João, o Batista, disse: eu não o conhecia. É claro, novamente, a palavra, ou uma palavra misteriosa. Como que João não conhecia Jesus? Eles eram até parentes, segundo a carne, como pessoa, como homens. E agora ele disse, ele está declarando: eu não o conhecia. Isto é, ele não conhecia Jesus como o Cordeiro de Deus. Aleluia! Mas agora ele está tendo esta profunda revelação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Note que em cada capítulo, uma nova revelação, uma nova lição para nós. Vamos, pois, absorvendo estas lições para a nossa edificação espiritual. Nos vídeos posteriores, com certeza, novas lições Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.